Bom dia a todos. Vamos começar a nossa correção de atividades, a nossa atividade avaliativa, que foi aplicada na aula anterior de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui com Milena, Gustavo, Paulo Henrique, Isaac, João Victor, Ricardo. Tem alguns colegas aqui que já estão mandando mensagem, que estão tentando conectar. Estamos com problema de conexão muito grande. Mas, como eu já sempre faço, eu estou gravando aqui a nossa webconferência, para a gente disponibilizar depois para os nossos colegas que não conseguiram, tá bom? Então, a atividade está no caderno. Eu mandei as imagens para as questões dos textos, para vocês fazerem esse registro no caderno. Recebi de todos, fico feliz aí pela participação de cada um. E aí a gente vai discutir rapidinho essas questões, tirar algumas dúvidas que possam ter ficado. E aos colegas que não estão online, que não estão corrigindo nesse momento, em seguida, façam a correção através do link que eu vou estar disponibilizando e me enviando a foto via WhatsApp, tá? Então vamos começar. Vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam acompanhar as questões e os textos. Bem-vindo, Danilo. Estão conseguindo visualizar a tela? Alguém me confirma, por favor? Ótimo. Perfeito. Acompanhando aqui pelo chat, todo mundo. Ok, vamos começar. Então, a primeira atividade, a primeira questão desse material, que é disponibilizado pela plataforma do MySpike, disponibilizam atividades, disponibilizam avaliações, no estudo em casa. Estamos nesse período de pandemia, em casa, e aí a gente não pode parar. Então, vários materiais são disponibilizados e nós estamos utilizando como recurso para manter o nosso ritmo de trabalho, nosso ritmo de estudo, e assim não deixar de aprender. Então, a primeira questão, a gente tinha o texto O Pastor e o Lobo. Um pastor costumava levar seu rebanho para bem longe da aldeia. Fazia então uma brincadeira de mau gosto. Socorro, socorro! Gritava. Os lobos estavam atacando os meus carneiros. Estão atacando os meus carneiros. As pessoas largavam o que estavam fazendo e corriam para ajudá-lo. O pastor torcia-se de rir, pois não havia lobo algum. Um dia apareceram lobos de verdade. Enquanto eles devastavam o rebanho, o pastor, horrorizado, gritava: Socorro, socorro, corram, senão vão chegar tarde. As pessoas pouco se incomodaram. Pensavam que o gozador estava fazendo mais uma das suas. E assim ele perdeu todos os seus carneiros. Triste, disse ele com seus botões. Os mentirosos só ganham uma coisa: não serem acreditados nem quando dizem a verdade. Qual é o gênero textual desse texto que eu acabei de ler para vocês? Quem me responde? Qual é o gênero textual, pessoal? Do ano. Milena? Isaac? João Victor? Alguém aí? Paulo Henrique? Fábulas. Uma fábula. Muito bem. Pessoal, é uma fábula. Lembram que a fábula ela tem como característica, como finalidade, dar um ensinamento. E qual foi o ensinamento dado aqui? Olha só o último parágrafo, a última fala do pastor. Os mentirosos só ganham uma coisa: não serem acreditados nem quando dizem a verdade. Olha só o ensinamento, a lição que esse texto nos traz.
Então, como ele tem a finalidade de dar uma lição, né, de dar um ensinamento, nós temos aqui um exemplo de uma fábula. Olha só aquelas características que eu já falei para vocês. O título, o pastor e o lobo, associado aos personagens do texto. Olha só a fonte. A fonte diz que esse texto pertence ao livro 12 Fábulas de Esopo. Então, Esopo a gente já associa a fábulas. No próprio texto, na fonte, já fala o gênero textual. Então, nunca esqueçam de visualizar essas informações, destacar no texto, para facilitar a compreensão de vocês, tá? Se tiver pequena a tela de vocês, o texto, aí no celular, pode dar um zoom, pode puxar a tela que dá certo também, tá? Fica melhor para vocês lerem o texto, acompanhar o texto comigo, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Posso seguir? Primeira questão. Olha aí, acompanha no caderno de vocês também. Esse daqui já é para vocês terem anotado no caderno, copiado, respondido. Olha só o trecho. O gozador estava fazendo mais uma das suas. Então, essa expressão destacada, mais uma das suas, significa o que no texto? Me respondam aí. Realizar o trabalho do dia. Realizar o trabalho do dia. Quem foi que falou aí? O Ricardo? Atacar todos os carneiros do rebanho. Atacar todos os carneiros do rebanho. Quando eu me refiro a uma expressão, né, é interessante que eu entenda o contexto. Ou seja, onde é que tem essa expressão lá no texto? Se a gente voltar aqui no texto, diz aqui, ó, no primeiro, segundo... Brincadeira de mau gosto. Olha só, estou ouvindo várias respostas, né? Vamos já descobrir qual será a verdade. A expressão mais uma das suas... Brincadeiras de mau gosto. Um pastor, vamos retomar aqui o texto, né? Ó. Um pastor costumava levar seu rebanho para bem longe da aldeia. Ele fazia, então, uma brincadeira de mau gosto. Então, ele sempre fazia essas brincadeiras, não era? E aí, estava lá, né, ele gritava, socorro, socorro, e o pessoal, todo mundo da aldeia corria para ajudá-lo. Aí, o que é que aconteceu? Um dia, as pessoas largaram tudo o que estavam fazendo e corriam para ajudá-lo. Apareceram lobos de verdade enquanto eles devastavam o rebanho. Né? O pastor horrorizado começou a gritar. Ou seja, não estou localizando agora aqui a expressão. Bom, vamos aqui para... Então, quando fala, o gozador estava fazendo mais uma das suas, ou seja, ele estava aprontando. Ele estava fazendo a brincadeira de mau gosto, como alguns alunos já colocaram aí. Ou seja, quando ele se refere a mais uma das suas, é mais uma das suas mentiras. Viu? Fiquem atentos. O gozador quem era? O pastor. Que o pastor não ficava fazendo essas brincadeiras? Então, quando o pastor fazia as suas brincadeiras, né? Ou seja, ele fazia brincadeiras de mau gosto porque ele mentia. Então, quando ele mentia, né, as pessoas deixaram de acreditar nele. Então, olha só, o gozador estava fazendo mais uma das suas, essa expressão indica que o pastor estava fazendo a brincadeira de mau gosto. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Quem foi que marcou a letra D aí? Eu acertei. Pronto, quem acertou está de parabéns. No caso aqui, mais uma das suas, não era o seu trabalho, né? Não era mais um dia de trabalho. Não era levar o seu rebanho para longe. Quando eu digo, ó, mais uma das suas, né? Quando vocês estão em casa, brincando, aprontando, aí a mãe de você diz, olha, vai ele fazer mais uma daquelas lá. Né? Então é porque está querendo fazer alguma brincadeira, alguma coisa que não está certa. Então eu vi a Milena acertando, Isaac, parabéns. Enquanto eles devastavam o rebanho. Esse termo sublinhado, eles, esse pronome, eles, refere-se a quem? Quem devastava o rebanho? Lobos. Os lobos. Ó, tô vendo aqui já no chat.
né? Vocês participando. Realmente a internet não está ajudando, né, meninos? Mas vamos ter paciência, tá? Depois eu vou disponibilizar a gravação, mas fiquem aí, ó. Tentem continuar. Vamos lá, a Milena já colocou que são os lobos. Enquanto os lobos devastavam o rebanho. Então, é sempre substituir o pronome pelas alternativas. Então, enquanto os lobos devastavam o rebanho, enquanto os carneiros devastavam o rebanho, não faz sentido, porque os carneiros fazem parte do rebanho. Enquanto os mentirosos devastavam o rebanho. Não, que o mentiroso era o pastor e ele não estava devastando o rebanho. Enquanto os vizinhos devastavam o rebanho. Também não, porque os vizinhos, na verdade, antes de descobrir a mentira, eles iam ajudar e não devastar. Ou seja, se voltar no texto, ver a expressão, a frase anterior, vocês vão perceber que a gente se trata do lobo. Então, enquanto os lobos devastavam o rebanho. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos corrigir a letra A. Vamos lá, próxima questão. Todo mundo acerta. Olha, essa daqui é a maioria, pelo que eu vejo aqui, todos estão acertando, né? Deixa eu ver aqui no chat, confirmando. Ricardo, Isaac, Gustavo, João Victor, Milena. Todo mundo colocou lobos. Só seguir a dicasinha que eu já falei que vocês acertam. Paulo Henrique, acertou? Acertei. E o Henrique? Henrique não, Danilo. Guardar a resposta de Danilo no chat, então. Ótimo, Danilo. Muito bem. Mar Morto. Para quem não sabe nadar, entrar na água do mar ou na piscina é sempre complicado. Precisa de colo de alguém ou de boia de plástico. Mas existe um mar em que nada afunda, de tanto sal que existe em sua água. Esse mar fica entre dois países do Oriente, Israel e Jordânia, e se chama Mar Morto. Na verdade, não é um mar, é um lago, é um grande lago onde deságua o Rio Jordão. Ele está 392 metros abaixo do nível do mar e é o ponto mais baixo de toda a superfície do planeta. De tão grande, parece mesmo um mar. Tem 85 quilômetros de comprimento, 17 quilômetros de largura. É tanto sal em suas águas que não tem peixe, alga ou camarão que consiga viver ali dentro. Por isso o nome de Mar Morto. A lama que existe no fundo faz muito bem para a pele e tem propriedades medicinais. As pessoas vão ao Mar Morto também para fazer tratamento de beleza com lama. Não é preciso mergulhar no sal para ir atrás dessa poção mágica de beleza. Perto dali existem lojinhas que vendem sabonete feito com a lama do fundo do lago. O Mar Morto é realmente um lugar diferente. Só vendo para acreditar. Pessoal, a terceira questão traz a seguinte situação. Num trecho que consiga viver ali dentro. Olha, qual é a palavrinha destacada? Qual é a palavra? Ali. Ali. E ali a gente classifica como advérbio. Aqui a gente tem um advérbio. E esse advérbio indica o quê? Já estou vendo algumas respostas aqui no chat. Ali é um advérbio de quê? Lugar. Lugar. Olha, Isaac participando, Gustavo, Milena, todo mundo já aqui contribuindo. Justamente, ó. Que consiga viver ali, né, Danilo? Ali é um advérbio de lugar. Quando eu indico ali, então eu estou indicando um lugar. Ali onde? No Mar Morto, no fundo do mar, no fundo do lago. Então, se eu estou indicando um lugar, ali é advérbio de lugar. A alternativa correta é a letra C. Fizeram a correção? Acertei. Acertaram? Acertei. Muito bem, Acertei. parabéns. É um advérbio fácil, comum, né? Só vocês se apropriarem. Ali indica lugar. Quarta Acertei. Muito bem. Deixa eu ver aqui quem está acertando. Ricardo, Gustavo, Danilo, João Victor, Milena. Parabéns, pessoal. Vamos seguir, né? Que o tempo passa.
As Princesas do Castelo Encantado. Dá para vocês lerem aí? Você pode ler, Gustavo, para mim? Leia aí pra gente. A velha fada resolve morar num castelo que ela transforma em uma hospedaria e começa a abrigar antigas conhecidas como Rapunzel, Cinderela e Bela Adormecida. Com a chegada de um engraçado mordomo, as princesas descobrem que o príncipe sofreu uma maldição e uma encontra esse fato, o que acaba gerando confusão. Muito bem, Gustavo. Então, essa questão que a gente vai apresentar agora, ela trata-se dos elementos da narrativa. No caso, os elementos que a gente vai falar aqui são os personagens. Então, é fácil, vocês, desde a educação infantil, já começam a conversar sobre os personagens. Então, não é para ninguém errar essa questão, viu? São personagens da história. A fada, que era uma velha fada, tá bem fácil de identificar no texto. As princesas, o mordomo e quem mais? Quem era o outro personagem ou a outra personagem desse texto? O que é que vocês marcarem aí no caderno de vocês? Vamos lá, participar. Isso tá muito fácil, não é para nem demorar não. Além da fada, das princesas e do mordomo. Quem são os outros, a outra personagem do texto? O príncipe. Príncipe? Será que é o príncipe? Danilo também está falando que é o príncipe. Quem mais participa? Pode ligar o microfone e está falando também. João Victor, que eu não ouvi ainda. Ricardo, Paulo Henrique. Todo mundo concorda com os que já falaram que era o príncipe? Ricardo também está falando aqui no chat que é o príncipe. Estou acompanhando aqui também pelo celular. Gustavo, essa carinha significa o quê, Gustavo? Não vai dizer que você errou. Olha só. Resposta correta é o príncipe, justamente. Ó. Quem são os personagens do texto? É a velha fada, as princesas. Quem são as princesas? A Rapunzel, a Cinderela, a Bela Adormecida. Todas elas não são as princesas dos contos de fada? Então, temos as princesas, temos a velha fada, temos o mordomo, e além deles, o texto também fala do príncipe. Olha, as princesas descobrem que o príncipe sofreu uma maldição e se unem contra esse fato, o que acaba gerando muita confusão. Então, essa história vai ser desenrolada, Fica aí a sugestão para vocês pesquisarem depois e saber o que foi que aconteceu de verdade. Mas aqui o elemento da narrativa trabalhado é os personagens. Descobrimos que, além da fada, princesas e mordomo, também temos o príncipe, letra D. Façam a correção direitinho aí no caderno de vocês, tá? Vamos para a quinta. A gente vai corrigir 5 questões hoje, Essa é a última. E amanhã, na aula de português, a gente continua a correção, tá? Amanhã cedo, quando a gente iniciar a nossa aula, a gente já vai retomar a correção, tá bom? O cachorro e sua sombra. Milena, faça a leitura, por favor. Milena, tá aí ainda? Ricardo, você pode ler, Ricardo? Isaac? O cachorro e sua sombra. Um cachorro estava atravessando um rio a caminho de casa, com um pedaço de carne roubado na boca. Quando viu sua sombra refletida na água,
pensando que estava vendo outro cachorro com outro pedaço de carne. Ele abocanhou o reflexo para se aproximar da outra carne, mas quando abriu a boca, deixou cair no rio o pedaço que já era dele. Moral: a cobiça não leva a nada. Muito bem, Ricardo. Isaac, qual é o gênero textual, Isaac? Qual é o gênero textual do texto que o Ricardo leu pra gente? Uma fábula, muito bem, a fábula de Esopo. E qual foi o ensinamento desse texto? Já que a finalidade da fábula é dar ensinamento, qual foi o ensinamento? Pode ser para o Isaac. A cobiça não leva a nada. Isso, a cobiça não leva a nada. Muito bem, Isaac. Então, a cobiça não leva a nada, foi um ensinamento, né, dessa moral. E aí vem um questionamento. O cachorro deixou cair o pedaço de carne dentro da água porque era esperto, guloso, orgulhoso ou vaidoso? Quem me responde aí? Guloso. Guloso. Todo mundo concorda? Gustavo, Isaac já falaram, Milena também, Nil. Por que ele foi guloso? Porque ele estava querendo mais dinheiro. Porque ele queria. E aí, por fato de ser guloso, foi o que aconteceu com ele? Perdeu o único que ele tinha. Perdeu o único que tinha. Então, o ensinamento é justamente esse. A gente deve ficar satisfeito com o que nós temos, né? Sem querer demais. Então, se o cachorro não fosse muito guloso, ele teria a carne dele. Ele já estava com essa carne com ele. Então, ele poderia saborear, matar a sua fome. Mas, pelo fato de ser guloso, né? A cobiça não leva a nada. Ele acabou perdendo o que ele tinha, por nada. Então, acabou ficando sem. Isabelle, você consegue ler o texto para a gente? Pronto, ligue seu microfone e faça a leitura do texto, Isabelle. Pode começar. Conhecendo melhor os felinos. O gato pertence à família dos felinos. Os tigres, os leopardos e as onças. Os animais dessa família enxergam tão bem à noite quanto de dia. Seus bigodes são muito sensíveis e os ajudam a se orientar. Os gatos domésticos que vivem em cidades mansos acostumar a viver presos nas casas mais facilmente se adaptam à vida livre, vivem entre 15 e 20 anos. Muito bem, Isabelle. Pessoal, na hora da leitura, da tela, se eu não me engano, quando vocês viram o celular na horizontal, a tela fica cheia, fica até melhor para ler. Porque da forma que vocês lerem, né, dá o zoom, não dá para ler o texto, aí precisa, né, eu acho que a Isabelle estava assim. Ela estava terminava, tinha que voltar para poder ver o texto.
Depois testem aí deixar o celular na horizontal, ver se fica em tela cheia, para ficar melhor de vocês visualizarem, tá? Então, obrigado, Isabelle, pela leitura, né, do texto Conhecendo Melhor os Felinos. Um texto aqui que tem a finalidade, né, de dar uma informação. E aí esse texto falava sobre algo. E aí trago aqui algumas opções. O texto fala sobre leões, gatos, tigres ou leopardos. O que é que vocês responderam? Qual era o assunto do texto aqui? Ok, Cauane. Gente, qual é o assunto do texto? Vamos contribuir aí no chat. Pode ligar o microfone, se alguém quiser. Paulo Henrique, Isaac, Ricardo, João Victor, Isabelle. Podem responder, podem participar. Paulo Henrique está falando que o assunto do texto é gatos. Alguém mais concorda com ele? Ricardo também, gatos. Isaac, João Victor. Bom, agora, Isabelle também. Mas vocês estão me falando que o texto fala sobre gatos, né? E aí, quais são as informações que a gente tem sobre gatos? Né, Isaac? Isaac colocou um emoji aí, já contemplando a resposta, né? A resposta realmente está correta, né? São gatos. O texto fala sobre gatos. E aí as informações que a gente pode destacar são: o gato pertence à família dos felinos. Eles são dessa família, enxergam tão bem à noite quanto de dia, né? Os animais que pertencem a essa família de felinos. E aí leões, tigres e leopardos também são felinos, ok? Mas o texto se referia aos gatos. No segundo parágrafo, né? Os gatos domésticos que vivem pelas cidades são mansos e podem se acostumar a viver presos nas casas. Então, assim, dava para facilmente compreender que o texto falava sobre gatos. Ah, professor, mas no texto falava dos leões, dos tigres e dos leopardos e as onças. Mas esse daí eles estão identificando, o texto identifica que são animais felinos, assim como o gato. Então, o assunto do texto era gatos. Portanto, a alternativa correta, letra B. E aí todos acertaram, né? Todos que estão aqui na sala conseguiram acertar. E quem está vendo depois, muito bem, Danilo. E quem está vendo depois, né, faz a correção, já sabe, sempre me enviar a foto da correção. Questão 7. Questão 7 traz um texto do blog do Lelê que diz o seguinte: eu estou numa cidade chamada Recife, que parece que é o maior legal. Quem me trouxe foi o meu tio, que é jurado no festival de cinema daqui. Jurado é o cara que escolhe quem ganha, mas o meu tio diz que todo jurado acaba jurado de morte, porque um monte de gente fica com raiva dele. Agora a gente vai passear na cidade. Depois eu conto como é que foi. Então, a gente tem aí o blog do Lelê, né, um relato. Se a gente for associar aqui, esse blog ele divide um pouquinho do cotidiano, né, como se fosse um diário online desse personagem, do Lelê. E aí ele conta aqui que estava na cidade de Recife, né, e ele foi... eu não vou comentar muito da resposta, né? Vamos ver aqui. Mas ele conta aqui um relato, né, da sua vida, um dia que ele estava em Recife, né, um dia que ele foi para o festival de cinema com o tio dele. No texto, a gente vê o uso do parênteses, né, para dar uma explicação. Quando o texto fala aqui que o tio dele é jurado do festival de cinema, e aí o Lelê faz uma explicação e coloca essa informação entre parênteses. Né? Isso é importante destacar, que cai muito nas avaliações. Tá? O uso das expressões maior legal, cara, monte, agente, indica que essa mensagem foi escrita por. Qual foi a resposta de vocês? Me digam aí. O Danilo colocou a C, né? Ele disse que essas expressões indicam que a mensagem foi escrita por um menino que foi a Recife na época do festival de cinema. E aí, vocês concordam com o Danilo?
Será que foi o juiz, o diretor, o jurado ou foi o menino? Isaac também diz que é a letra C. Vamos ver quem está aqui na sala ainda participando. Ricardo também colocou a letra C. Paulo Henrique, Isabelle, João Victor também letra C. Muito bem. Então, está correto, né? Realmente, essas expressões indicam que a mensagem foi escrita pelo menino porque são expressões que identificam uma linguagem informal, não é isso? E essa linguagem informal, ela é frequente nesses diários, né? Seja diário escrito ou diário online. É comum o uso de linguagem informal, ok? E aí, nas outras opções, diz que é um juiz, um diretor e um jurado. E esses profissionais, né, o juiz, o diretor e o jurado, geralmente, né, na escrita, de acordo com a especificidade de cada um, se utiliza a linguagem formal, a linguagem culta. Né? Um juiz, ele não vai usar uma linguagem informal, ele vai usar uma linguagem formal, culta, correta. O diretor que dirigiu o filme de cinema, se ele fosse fazer o pronunciamento dele, com certeza ele vai usar uma linguagem mais formal, né? Porque o momento exige isso. E o jurado, com certeza, toda a exposição do jurado para a escolha do melhor filme também vai ser uma linguagem formal. Já o menino, que estava em Recife, na época do festival, e ele escreve no seu blog, e aí ele já não tem essa preocupação de escrever uma linguagem formal, correta, culta, né? Ele utiliza uma linguagem informal. Por isso, essas expressões, maior legal, né, que são gírias. Cara, agente, monte, são palavras que nós usamos muito no cotidiano com os nossos amigos, né, com nossos familiares, nos nossos diários pessoais, ou seja, nas nossas redes sociais, ou seja, linguagem informal. Correto? Corrigido aí? Tudo certinho? Muito bem, Isabelle. Vamos aqui para a questão 8. Questão 8 fala também da linguagem informal, né? Com gírias que é usada no texto. Vamos lá. Dica para transformar os micos de férias em diversão. Tem coisa mais chata do que pagar mico? Veja algumas dicas para dar a volta por cima e transformar tudo em diversão. Olha só, presta atenção às dicas aí. Passeio animal. Férias na fazenda são muito divertidas. Pelo menos era o que você pensava até descobrir que morre de medo de vacas e tem pavor de levar um coice de cavalo. Solução. Solução. Bichos da fazenda não costumam fazer mal a ninguém, né? Continue, tá ótimo. Faça passeios curtos e vá habituando com os animais. E nada de gritos ou correias para não assustá-los. Aos poucos você vai conseguir se aproximar deles. Só é bom manter distância de fêmeas com filhotes, pois elas podem ficar bravas se acharem que os bebês estão em perigo. Muito bem. Valeu, Paulo Henrique. Então, a fonte Recreio Digital, né? Edição 409, do site recreioonline.abril.com.br. Bom, então aqui o texto Dica para transformar os micos de férias em diversão, né? Usou a linguagem informal com gírias. E essa situação, né, o uso dessas gírias é adequado à situação. Por quê? Qual é a alternativa que vocês marcaram? Por que é adequado ao uso de gírias, né, nesse texto? Podem colocar. Digitem aí a letra que vocês optaram por A, B, C ou D. Bom dia, Milena. Milena, já estamos aqui na questão 8, tá? Depois você
assiste o vídeo e vê as outras questões. Ó, ninguém participou, ó. A linguagem informal com gírias usadas nesse texto é adequada à situação, pois diferencia-se da linguagem formal e da linguagem culta. Então, como vocês veem, esse texto ele é destinado a crianças, não é isso? A revista Recreio Digital é uma revista infantil. E aí vem aqui se utilizando essas gírias, nessa linguagem informal, porque, né, é um texto já voltado para as crianças, uma linguagem que se adequa à linguagem do seu público-alvo. Então, quando se trata aqui, tem coisa mais chata que pagar um mico, aí veja aqui algumas dicas para dar a volta por cima e transformar tudo em diversão. Ou seja, está dialogando com crianças, como se fossem amigos que estivessem ali compartilhando alguma informação. Ou seja, foi utilizada a linguagem informal, né? E adequada à situação porque é uma linguagem diferente. Ou seja, não se apropria aqui uma linguagem formal, né? Porque às vezes nem vai chamar a atenção da criança para comprar a revista, né? Para ler a revista. Então, se ela não vai sentir interesse, claro que aí a revista perde seu público-alvo. Então, ela usa uma linguagem mais próxima das crianças, no caso que é a linguagem mais informal, aquela linguagem que é mais, né, apropriada para dialogar com os amigos. E aí ela usa essa linguagem justamente porque ela se diferencia da linguagem culta, linguagem formal. Portanto, a resposta correta é a letra D. Isabelle já colocou no chat o que ela acertou. Os demais podem ir compartilhando. Se tiverem errado, já sabe. Faz a correção. Apaga errado e deixa certo para estar estudando depois. Acertei. Muito bem. Muito bem, Milena. Vamos lá, agora o próximo texto. Quem é que gostaria de ler? Quem que não leu ainda, que queira ler. Não ler, vou pedir para o Paulo Henrique fazer a leitura. Ele leu muito bem. Alguém? Foi falhar, Paulo Henrique. Desperdício de água. A maioria das pessoas tem o costume de desperdiçar água, mas isso tem de mudar porque o consumo de água vem aumentando muito e está cada vez mais difícil captar água de boa qualidade. Por causa do desperdício de água, tem de buscar cada vez mais longe. O que acontece o processo de consumo de encarece o processo e consome dinheiro que poderia ser investido para proporcionar a todas as pessoas condições mais dignas de higiene. Soluções inviáveis, claras, já foram cogitadas, mas estão longe de a realidade. São elas que terá o sal da água do mar e cortar geladeiras para derretê-las, e etc. Muito bem. Paulo Henrique, você sabe me dizer qual é a finalidade desse texto? Ou alguém aí da sala sabe informar qual é a finalidade desse texto? Esse texto foi escrito para quê? Foi para divertir? Não. Foi para? Podem falar, sem medo. A gente está aqui aprendendo. Então, como se estivesse na nossa sala de aula. Qual é a finalidade? Esse texto foi escrito para quê? Ninguém sabe. Ricardo, Danilo, Isaac. Muito bem, Isabelle. Informar sobre o desperdício de água. Tá muito fácil, pessoal. Vamos participar, tá? Então, esse texto ele foi escrito, né, justamente para informar sobre o desperdício da água. E aí a alternativa, né, a gente trabalhou bastante durante nas nossas últimas aulas, o descritor 19, né, que é identificar uma opinião referente a um fato.
Então, a alternativa que contempla a opinião é: qual dessas alternativas contempla a opinião do autor sobre o desperdício da água? Quem é que pode me responder aí? Vamos identificar então aqui cada alternativa, né? Alguém já está colocando aí que é a letra D, mas vamos ver aqui a letra A. Por causa do desperdício, a água tem de ser buscada cada vez mais longe. Isso é fato ou opinião? Fato, não é? Por causa do desperdício, a água tem de ser buscada cada vez mais longe. Então, um fato. São elas: retirar o sal da água do mar, transformar geleiras para derretê-las. Né? Não são algumas soluções que o texto aponta? Então, retirar o sal da água, muito caro. Transportar geleiras para derretê-las, também isso tem um custo muito alto. Então, né, de fato, são fatos. Isso é real. Isso acontece, isso pode acontecer. Então é fato, não se trata de opinião. E aí vamos ver aqui a letra C e D, todo mundo colocando aí letra D. A maioria das pessoas não tem o costume de desperdiçar água. Ou letra D, a maioria das pessoas tem o costume de desperdiçar água, mas isso tem de mudar, porque o consumo de água vem aumentando muito. Então vamos ver aqui qual é a resposta correta. Letra D, muito bem, turma. A maioria das pessoas tem o costume de desperdiçar água. Ok, até aí seria fato. Mas aí coloca a opinião dele, ó. Mas isso tem de mudar. Ou seja, aí já é a opinião dele, ele se expressa, né? Que diante do fato, né, da necessidade que a gente tem de economizar água, que a gente não pode desperdiçar água, o autor coloca a opinião dizendo que isso tem que mudar, porque o consumo de água vem aumentando muito. Então, a partir de um fato, ele coloca a sua opinião, né? A necessidade dessa mudança. Então, a alternativa correta é a letra D. Parabéns aí para quem acertou. Muito bem, João Victor. Muito bem, Danilo, Isaac, Ricardo. Muito bem. Então, vamos para a nossa última questão, que daqui a pouco vou estar encaminhando nossa atividade literária. Hoje vocês vão passar o dia aí fazendo atividades bem interessantes. Vamos lá para a próxima questão para a gente finalizar. Tarefa difícil. Ainda é cedo quando um jovem entra na fazenda à procura de serviço. Logo é atendido pelo fazendeiro, que lhe dá a primeira tarefa. Tome esse banquinho e esse balde. Vá ali naquele galpão e tire o leite da malhada. É minha vaquinha leiteira. Certamente, senhor. Vou agora mesmo. Bastante animado, lá vai o rapaz. Não demora muito e ouvem-se mugidos e gritaria. O rapaz sai apressadamente do galpão, segurando o banquinho em uma mão e o balde, sem nenhuma gota de leite, na outra. O que houve? Perguntou o fazendeiro. Senhor, tirar leite da vaca até que é fácil, mas fazer ela sentar no banquinho não dá mesmo. Qual é o gênero textual? Quem é que sabe me dizer? Vamos lá participar. Piada, muito bem, Isabelle, Milena. É uma piada. E qual é a finalidade da piada? Divertir o leitor. Muito bem, Paulo Henrique. Então, aqui nós temos uma piada, né, Isaac? E aí o objetivo é divertir o leitor. Bom, por se tratar de uma piada, a gente precisa encontrar traços de humor. Então, há traços de humor no qual trecho desse texto? O que é que vocês responderam? Sentar no banquinho não dá mesmo. Fazer ela sentar no banquinho não dá mesmo. Então, o que é que ele estava pensando aqui? Quando o fazendeiro entregou o banquinho e o balde, ele achava que, né, a vaca tinha que sentar no banquinho. Quando, na verdade, quem é que deveria sentar no banquinho? Ele, né, o jovem. O jovem ia sentar no banquinho para poder tirar o leite da vaca.
Só que ele não entendeu a situação, que é justamente o que tornou o texto engraçado, que ele achava que a vaca que tinha que sentar no banquinho para depois tirar o leite. E aí, de fato, ele não ia conseguir, né? Então, Senhor, tirar o leite da vaca até que é fácil, mas fazer ela sentar no banquinho não dá mesmo. Então, o último trecho aí é onde tem o humor, né, presente nesse texto, nessa piada. Então, a alternativa correta é a letra C. Todo mundo acertou a letra C? Acertei. Muito bem. Então, finalizamos nossa correção. Vocês têm alguma dúvida sobre a atividade? Ficou tudo entendido? Não. Pronto. Muito bom, Ricardo. Muito bem, então, finalizamos. Obrigado. Desejo bons estudos. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.